Está na hora de um café com numerologia. Oferecimento DNA de Almas, seu guia numerológico. Salve, salve família, meus amigos, minhas amigas, ligado na numerologia. Estou aqui, Bruno Melo, abrindo esse podcast DNA de Almas, Numerologia, o nosso podcast sobre autoconhecimento, sobre esse assunto tão místico, tão curioso que é a numerologia. Então, e hoje eu recebo e abro o programa com um convidado muito especial aqui no nosso Café com Numerologia, o idealizador desse projeto, o cara que promete revolucionar a numerologia aí com a tecnologia e principalmente com conhecimento raiz. Esse papo vai ser bom. Chama a vinheta aí e a gente volta já já. Está na hora de um café com numerologia. Oferecimento DNA de Almas, seu guia numerológico. Salve Jorge Machado, meu grande amigo, idealizador do projeto DNA de Almas. É um prazer poder contar contigo nesse primeiro episódio do nosso podcast, um podcast voltado para a numerologia. Um cara que tem muito conhecimento sobre isso, é muito importante esse assunto para qualquer ser humano. Já conversei muito com o Jorge, sou um admirador do trabalho, um parceiro também no DNA. E hoje a gente tem o prazer de saber um pouco mais sobre o Jorge Machado. Queria que tu abrisse esse podcast aí, dizendo pra gente, né, quem é o Jorge Machado, quem que é o Jorge Machado, que é esse cara aí cheio de história e principalmente conhecimento sobre numerologia para contar. Bem-vindo, Jorge. Eu agradeço por essa oportunidade. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, o que, para quem me conhece, é uma dificuldade, né? Porque, considerando que eu estou numa vibração com o número 3 até o fim da vida, então eu sou o legítimo tagarela. E bem oportuno, porque é exatamente no momento onde eu vou precisar falar muito a respeito desse assunto. Bem, hoje com 71 anos, eu venho de uma família de origem bastante trabalhadora. Meus pais foram meu exemplo porque eles ganhavam um salário mínimo e ao longo da vida conseguiram construir tiveram duas propriedades. Eles ainda continuam sendo o meu maior exemplo de humildade, de trabalho, de respeito. E comecei minha atividade realmente aos 14 anos, trabalhando como cobrador de ônibus. E foi ali que eu tive as primeiras experiências na direção, porque quando chegava no fim da linha eu queria fazer a manobra no ônibus. Imagina com 14 anos, e como eu sempre estudei e trabalhei a vida inteira, eu só tirava a folga dos efetivos, trabalhava só fim de semana. Bem como os motoristas também. Então a gente era parceiro. E daqui a pouco, depois de meio ano, trabalhava só fim de semana, férias, tal, feriados. Depois, de repente, de uma semana, estava eu lá levando o ônibus para a garagem. Imagina, com 15 anos. Foi interessante, porque a minha paixão pelo automobilismo, e vocês já devem ter me visto em alguma pista aí, né? Então, depois, motorista de táxi também nos fins de semana. E quando chegou a época do quartel, o que aconteceu? Como eu estava cursando uma faculdade, eu fui convidado a fazer o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, que é uma escola. Depois de 10 anos de curso, eu acabei depois fazendo um estágio, que ainda foi onde eu fui conhecer Santa Cruz. Nós éramos lá 110 alunos, e os 15 primeiros podiam escolher onde é que fariam estágio. E como eu já estava de olho em continuar a carreira militar, então eu me classifiquei em 13º da turma, que eram mais de 100 alunos, e consegui escolher Santa Cruz, porque lá eu sabia que tinha 3 vagas. E lá foram 25 colegas, e tinha vaga para 3, eu me classifiquei em segundo. E durante 3 anos fui oficial do Exército. Imagina, eu estava lá com 21 anos. Pois bem, fui voluntário em várias atividades do quartel, como eu gostava de negócio de direção, aquela coisa toda. Quando o comandante pediu um voluntário lá para ir assumir o pelotão de transporte, que tinha problema, tinha 50 viaturas e só meia dúzia funcionava, aí eu fui o primeiro, fui voluntário, fiquei 1 ano.
Resumo da ópera. Um ano depois eu botei todas as viaturas no pátio. Eu tenho tudo que eu falar aqui, eu tenho algo para provar, porque eu sou analógico. Meu negócio é aqui a impressão, e eu estou me acostumando com essa modernidade, apesar de estar envolvido num aplicativo de altíssima tecnologia, eu ainda continuo sendo analógico. Feito isso, mais um ano de experiência no rancho. 1.000 e poucas pessoas se alimentavam diariamente. E aí, um dia desses, eu estou lá sentado numa praça e vejo aquele ônibus passando para lá, passando para cá. Aí eu perguntei, o que é isso aí? Não, isso são os funcionários das empresas que vão para casa almoçar. Eu disse, mas por que esse pessoal não almoça na empresa? Aí eu fui investigar e vi... Eram 3 anos de oficial de reserva, estava quase saindo. Foi aí que eu tive uma ideia bem interessante. Fazer uma cozinha industrial. Isso foi lá em 1977, por aí, 78. Pois bem, um ano depois já estava lá inaugurando uma cozinha industrial. E Santa Cruz do Sul é um território das companhias fumageiras, né? Inclusive eu até gosto de brincar que lá é a cidade que é proibido não fumar. Tem 5.000 cidades no país, lá em Santa Cruz é proibido não fumar. É até para justificar alguma coisa, mas tudo bem. Feito isso, 10 anos depois eu já estava lá com 100 clientes, fazendo, sei lá, nós chegamos no limite lá de 22.000 refeições por dia. Então foi aí que, na verdade, e sempre estudando, sempre estudando. Hoje, cursei 3 faculdades, administração, economia e engenharia agrícola, na qual me deram a condição para administrar os meus negócios. Ao longo da vida, digamos assim, eu tive 14 CNPJ. Então, daqui a pouco começa... Peraí um pouquinho, mas tu faz tudo? Pois é. Aí que nós vamos entrar num detalhe bem interessante, porque eu tive a felicidade de, administrando a minha empresa lá com quase 3.000 funcionários, eu disse, eu vou buscar ajuda. Eu administrava isso, de certa forma, sozinho. Aí fui buscar ajuda, aí me apareceu um cidadão lá, e ele chegou para mim e disse, eu até estranhei, ele chegou para mim e disse assim, o seu nome eu sei, eu sei todo o seu nome, o senhor podia me dar a sua data de nascimento? Aí eu olhei para ele e disse, mas nós nem começamos a entrevista, ainda já quer me dar presente? Aí ele deu risada, não, é que eu sou numerólogo. Aí nessa parte que começa a entrar a numerologia na tua vida. Já Foi estava aí- lá. foi Mais ou aí- menos que idade que você tinha nessa época, Jorge? Isso aí foi lá em 1988, por aí. Ou seja, 88, tava com... fazem quase 40 anos. Ó, que legal. Como eu tô com 71, Então, aí a numerologia, então, veio assim, veio ela que te procurou, né? Na verdade. olha, nada acontece na vida da gente e de todo mundo por acaso. Então eu fico muito ligado e sempre fui muito esperto, muito observador e cheguei à conclusão que eu tinha o dom para algumas coisas e principalmente negócios assim inovadores, coisas novas e tal. Aí daqui a pouco a pessoa me pediu 5 minutinhos lá, ele foi num canto lá, começou a escrever e tudo. Aí voltou e chegou para mim e disse assim, seu Jorge, eu não quero nem saber o que o senhor vai me propor. A minha resposta é sim. Aí eu olhei para ele assim, sim, mas como? Não, é que eu sou numerólogo e eu fiz aqui rapidamente o seu mapa numerológico e o senhor é uma pessoa muito especial. Eu teria um imenso prazer em trabalhar com o senhor. Aí ele já me conquistou. Pois bem, a partir dali, a primeira coisa que ele fez foi me fazer lá, começar a me explicar a respeito de numerologia e tal, e fez um mapa da minha família. E observou que a minha filha, que hoje está quase com 50 anos, ela, Rápido o negócio. o padrão dela, segundo a numerologia, não era harmônico. Aí ele disse, mas daí o que a gente pode fazer? Não, a gente pode tentar mudar essa história aí
E daí foi aí que começou todo o meu interesse pela numerologia. E a partir daí eu me dediquei assim de forma profunda. E eu posso dizer que hoje eu vivo o universo dos números. E comecei a acreditar num primeiro momento, porque logo eu já percebi uma mudança no comportamento da filha, que hoje Isso é é um legal, exemplo. esse gancho, assim, né? Você acabou daí mudando. Para completar aquela primeira parte do Jorge, quem é o Jorge? Então o Jorge é pai também. O Jorge é pai. Eu O tenho um Jorge, casal de filhos, graças a legal. Deus, tenho o maior orgulho dos filhos. Mas no caso da filha, hoje me deixa muito contente saber que ela faz o que gosta, e eu sempre digo para todo mundo, quando tu pode e faz o que gosta, tu está sempre de férias, né? Isso E mesmo. ela é musicista, toca jazz, tem a banda e fica fazendo turnê pelo mundo inteiro aí. Acabou fazendo uma alteração no nome dela, o que ajudou ela nessa vibração Com certeza deu de uma contribuição. felicidade. Que legal isso aí. Isso é interessante porque o gancho que vem agora, né? O que depois de saber dessa formação toda do Jorge e principalmente dessa confiança, essa entrega, né? Em dar ouvidos, né? Para essa pessoa. Como é que é o nome Pois é isso que eu ia complementar. desse mentor aí, né? Porque é um mentor, né? Ricardo Pacheco da Cunha. Ó, legal. E confiou, trocou o nome da filha, né? Não, e trabalhou comigo anos também, me ajudando e tal. Legal. E depois, por alguma circunstância que eu confesso que não me recordo, houve um afastamento aí, porque desde aquele primeiro encontro eu tenho me dedicado assim, e cada vez fico mais impressionado porque as coisas acontecem com a maior naturalidade. Tanto que no momento que eu descobri qual era a minha missão, que essa é a parte mais importante, nós vamos falar a respeito disso daqui a pouco. Eu vim para esse planeta para fazer projetos que beneficiem o maior número de pessoas. Tá, mas peraí, servia 20 mil refeições, tu recebia para isso? Mas olha o benefício que trouxe para os funcionários, eles não precisavam ir em casa e quem pagava a refeição era a empresa, que descontava isso no imposto de renda. Então, a partir daí, eu comecei a aplicar, assim, ó, religiosamente, embora a numerologia não tenha nada a ver com religião, é pura matemática, e por isso que eu argumento bastante, matemática é uma ciência exata. Então, nós estamos trabalhando com algo que é concreto, e daqui a pouco vocês vão ficar sabendo de quais são meus objetivos com relação ao projeto da numerologia. E afinal, assim, né? Uma pergunta que já chegou aqui pra gente também, e que é a pergunta que traz essa curiosidade, né, sobre esse assunto, que é assim, né? Afinal, o que é a numerologia, né? Principalmente assim para o Jorge Machado, que é um estudioso dessa como é que a gente pode chamar? Dessa Pseudociência. pseudociência, né? Que você gosta de falar também, eu já ouvi você falando isso, mas eu ia dizer como tem essa parte de pessoal que estuda horóscopo, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é um assunto muito curioso, né? Então, para que serve a numerologia, na verdade, assim? Na verdade, eu costumo, num primeiro contato, seja com o segurança do prédio, o assessorista do elevador, o motorista do aplicativo, eu digo assim, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. O que tu sabe sobre numerologia? A resposta é igual. Olha, eu já ouvi falar, mas não tenho a mínima ideia de como é que funciona. Aí eu digo, isso eu já sabia. Aí eu começo a conversar, bom, aí a pessoa não quer me largar mais. Eu tenho dificuldade de terminar o assunto ali, porque ela quer saber tudo já. Bom, mas enfim, a numerologia... Eu já tive, para te dar um gancho, eu já tive o prazer de presenciar, que é uma pergunta que é muito boa, que já vi você fazer, que é olhar para a pessoa que você não conhece e perguntar qual é a tua missão de vida aqui nesse planeta. Aí derruba, né? Quando... Então, quando você faz a pergunta aí, eu já vi a galera de torcer o olho. Dá uma explicada nisso pra gente. Por que você faz essa pergunta? O que a numerologia tem
tão poderoso que com essa pergunta você já consegue entrar, né, dentro Pois é. do assunto com a pessoa, conhecer a pessoa. Só para concluir, a numerologia é uma pseudociência que demonstrou ser precisa nos últimos 2.300 anos. Então nós estamos falando de 300, 400 anos antes de Cristo. E a pessoa que começou com essa atividade, que fez essa descoberta, isso eu tenho certeza, eu tenho 100% certeza que todas as pessoas já ouviram falar quem é, que foi Pitágoras, rei da matemática. Ele tem 1001 habilidades, mas ele ficou famoso por ser o rei da matemática. Ele simplesmente estabeleceu a correspondência entre o número. E quando a gente fala em número, alguém conhece algum número diferente de 1 a 9? Existe algum número diferente de 1 a 9, não? Não, né? Não, né? Então, nós estamos falando de 1 a 9. Então, ele estabeleceu uma correspondência entre o número e o comportamento. E foram anos de escola. Inclusive, ele, com toda a habilidade dele, obviamente que ele acabou se aproximando, sendo convidado para trabalhar com o rei deu de presente para ele um castelo, onde lá ele fez a escola pitagórica. E é onde ele formou, salvo o melhor juízo, formou lá mais de 20.000 alunos, durante 30 anos. A única pergunta que eu faço, eu costumo brincar com isso até, aí eu fico pensando, formou alunos de todo o planeta, e como é que esse pessoal chegava lá? De carroça, de boi, de barco? Até hoje eu não... Eu vou perguntar, uma hora eu vou perguntar para a IA isso aí, ela deve saber me responder. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto aí sobre tecnologia também. Mas calma aí, que você deu uma fugida do assunto aqui. Mas a numerologia ela serve nesse sentido para quê? A vibração numérica de cada pessoa. E aí, claro que, né, eu já tenho um pouco de conhecimento sobre o assunto, que eu estudo também por fazer parte do projeto. Eu queria que você explicasse aqui para o nosso público por que ela é tão poderosa, né? Porque saber o número, principalmente o número de missão de vida, né? Que eu gostaria que você falasse sobre isso também, que o mapa numerológico, o que muitas pessoas não sabem é que ele tem, carregamos vibrações de vários números, né? E que a maioria desses números são estáveis, né? A gente carrega eles para o resto da vida. Então, eu queria que tu falar sobre isso, assim, sobre o que é qual o número mais importante, né, que a gente tem que se atentar e por que só ao saber esse número, isso é muito impressionante, você já consegue criar já saber a personalidade da pessoa, né, de forma assim bem assertiva. Queria que você falasse isso pra gente, porque daí responde também essa pergunta que a gente recebe muito, que é, afinal, o que é a numerologia, né, e já engancha naquela, né, para que serve. Então a gente pode dar uma introdução sobre isso. Ao longo da vida eu tenho feito mapa para as pessoas, ao longo de todo esse período. E as pessoas me perguntam duas coisas. Primeiro, para quem é que serve um mapa numerológico? Aí a resposta é muito simples. Para todo ser humano que respira. Mas eu não acredito muito nessas coisas. Aí eu digo, o universo está te dando uma oportunidade ímpar de ampliar o teu autoconhecimento. E você tem o livre-arbítrio de acreditar ou não. Mas isso não faz a mínima importância se você acredita ou não. Isso está acontecendo e você não sabe. Porque as letras do seu nome as letras do seu nome completo, transformado em número, através da tabela pitagórica, nós vamos lhe dar 19 respostas de tudo que você quis saber a respeito de si mesmo. O que as pessoas me perguntam é assim, de onde é que tu me conhece? Aí eu digo, não te conheço, eu conheço teus números. E a minha percepção ela já está tão interessante, porque se eu ficar conversando com uma pessoa durante uma meia hora, começa a cair os números da pessoa. Porque são a relação dos números são muito distinta. Apesar de ser apenas de 1 a 9, e rapidamente eu posso dizer, 1 é uma pessoa líder.
Ela não gosta de obedecer, ela gosta de mandar. 2, é parceira, é um diplomata. A pessoa de número 2, ela tem uma dificuldade porque ela não decide nada sozinha, ela sempre tem que estar perguntando para alguém. O que tu acha? Faça, não faça? A 3 é uma pessoa comunicativa, por exemplo, Silvio Santos era 3. É o melhor exemplo que eu posso dizer. É uma pessoa que divertida, gosta de ser o centro das atrações, gosta de viajar e assim por diante. 4 é uma pessoa organizada. O que é um 4? É um quadrado. Pessoa que gosta. Se eu tirar essa xícara daqui e sair, a pessoa que ela vem aqui e bota para cá de novo. Isso é uma pessoa número 4. Pé no chão. Número 5 é uma pessoa aventureira. O que caracteriza o número 5 é mudança. Tipo, começa e não termina nada. Se for convidado para sair agora e pular de asa delta, vai. O número 5 tem uma característica interessante, porque é o único número que fala sobre a questão sexual. O número 5 tem a sexualidade aguçada. Por isso que é importante a pessoa saber quais os números, a vibração do número que carrega, até para ter um autocontrole. Número 6 é família, é coração, tanto que é considerado enfermeiro do universo. É mais emoção do que razão, que é a família ali e tal, o assunto principal é a família. 7 já é um número espiritual. 7 maravilhas do universo, 7 pragas do Egito. 7 é um número interessante. Apesar de ser um número da espiritualidade, ele é de um 0 a 100, assim, tudo pode acontecer. Eu tenho uma experiência disso bem interessante. E o número 8 é tudo que ele faz, ele pensa quanto ele vai ganhar com isso. Eu acho bacana, só que dinheiro não é tudo. Só que aí nós temos, bom, falei do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. O 9 é diferente. O 9 não tem uma característica específica assim, com relação à missão, por exemplo. Ele tem as habilidades e os dons de todos os números. Então, se tu conhece alguém que faz tudo, que tá sempre envolvido com alguma coisa diferente, é o 9. É uma habilidade natural, que vem e vai para o resto da vida. Vai ser sempre assim. Quando eu descobri isso, aí eu consegui justificar todos os caminhos, porque se hoje eu começar qualquer assunto, eu vou ter uma sugestão, eu vou ter uma experiência pessoal. Tanto que lá no meu Instagram está lá, Jorge Alberto Machado 9. Que esse é o meu número. Então, está justificado porque são 14 empresas, 10 profissão, já se envolveu com um projeto. Eu tenho um projeto interessante, inclusive, que quando eu fiz a faculdade de engenharia agrícola, eu acabei descobrindo que lá naquela região morria muito produtor de fumo. Pessoas que produziam fumo na lavoura. Aí eu fui pesquisar isso e vi que quando o produtor ia esterilizar o canteiro e tal, tinha um tal de brometo de metila, que era um produto lá químico, ele quando limpava o terreno, fechava com um plástico e jogava aquele gás. Se ele inalasse aquele gás, ele passava mal e até morria. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, o que eu podia fazer para ajudar essa gente? Já pensava assim, naquela época. Incrível, né? Resultado. Eu descobri que lá na Carolina do Norte eles tinham um projeto lá para substituir a forma de produzir fumo. Lá fui eu. Peguei um cara que falava inglês, que eu entendo quase tudo, mas falo pouco. Aí a gente foi lá, ficou uma semana, eu fiquei apaixonado pelo projeto, era muito simples. É uma piscina d'água com 20 centímetros, que aí tu botava uma bandeja de isopor, botava ali a semente e a muda vinha e 100% das mudas eram utilizáveis. Enquanto que no campo, 80%, tu até tinha que botar fora porque não usava. Aí eu disse, eu vou fazer um projeto, eu tinha uma chácara lá em Santa Cruz, eu vou fazer um projeto e vou convidar as companhias de fumo. E aí daqui a pouco
eu tinha alguma dúvida assim, mas será que esse pessoal do fumo nunca se interessou em ajudar em alguma modernidade, alguma tecnologia? Aí eu produzi lá 1 milhão de mudas. Ah, 1 milhão de mudas é muito? Não. O mercado de fumo produz 4 bilhões de mudas. Só produzi 1 milhão e para distribuir para as fumageiras para eles verem o resultado. Resumindo, eu fui o pioneiro desse negócio de bandeja de isopor que todo mundo vê por aí com hortifruti granjeiro. Começou comigo naquela época. Isso pelo fato de carregar a vibração do número 9. Ah, Calma aí número para nós não 9. perder o fio da Só que meada. quando eu terminei aquele estágio lá na Carolina do Norte, lá, Greenhouse, o nome da empresa. Aí eu convidei o americano, vamos fazer uma parceria no Brasil? Eu disse, não, o Brasil está muito atrasado para isso. Tu pode fazer o que eu queria fazer uma joint venture, irmão, uma sociedade. Aí eu acabei fazendo esse projeto que eu estava comentando. Resultado, fiz as mudas, distribuí para as fumageiras, todas as fumageiras participaram. Eu tenho um livro lá de 100 folhas que está cadastrado lá, a visita de todos os engenheiros agrônomos. Ah, que espetáculo, que fabuloso. Resumo da ópera. Desde o ano, isso foi em 94. Desde o ano 2000 não se tem notícia que tenha morrido algum produtor de fumo por uso desse produto. Hoje o mercado tudo produz o fumo dessa forma aí. Ah, tá, mas o que eu ganhei com isso? Eu tinha uma ideia. Eu nunca pensei em produzir muda para fumageira. Eu queria produzir um kit para, como eu era também, como é que se chama, representante comercial, eu tinha uma empresa que fazia representação junto às fumageiras, eu ia vender um kit, são 500 mil produtores de fumo, e vender um kit para cada um, para as empresas distribuírem para os produtores, né? E no fim, daí, o que aconteceu, uma coisa até bastante interessante, 3 anos depois eu fiquei sabendo que a Souza Cruz ganhou um prêmio Nobel de Tecnologia. Tu acredita? Com teu projeto? Com o meu projeto. Fica registrado aí, hein? Se naquela época, se naquela época eu soubesse o que eu sei de direito, porque eu sempre digo para todo mundo, eu tenho 3 faculdades. Calma aí, para não ir muito no assunto. Calma aí, não vou chegar lá de novo. Não, eu vou chegar ali, eu vou chegar ali. Eu tenho 3 faculdades, tenho uma quarta que eu nunca frequentei o segundo de aula, o assunto que eu mais conheço que é direito. Se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho de direito hoje, essa história não ficaria desse jeito, não. Mas de qualquer modo, então, no número 9 foi tua missão também, porque tu ajudou muita gente ali, tudo, né? Com essa parte aí, mais essa missão de ajudar. Eu vou pedir um minutinho aqui pro Jorge, a gente vai voltar com o nosso segundo bloco, que é o seguinte, vamos falar sobre os números mestres, né? Chegamos no número 9 aqui já. E eu queria fazer um convite, você que está assistindo aqui o DNA de Almas, aí pode clicar no nosso link aqui embaixo, aqui o link vai estar fixado nos comentários e vai ter uma promoção que eu vou revelar no segundo bloco. E eu queria fazer mais um pedido a que você que queira mandar sua pauta, participar do nosso podcast ou trocar uma ideia com o nosso numerólogo Jorge Machado, manda sua ideia aqui, escreve aí nos comentários o que vocês estão achando do nosso podcast sobre numerologia. Segundo bloco a gente começa falando sobre número mestre e já vamos entrar nessa plataforma aí, muito tecnológica, mas raiz, numerologia de verdade. Valeu? Podcast DNA de Almas, um café com numerologia. Vamos, Jorge. Aí, saúde. Ó. Está na hora de um café com numerologia. Oferecimento DNA de Almas, seu guia numerológico. Salve, salve! Voltando com o nosso café com numerologia. Mais um episódio aqui do DNA de Almas podcast. Estou aqui com o meu querido Jorge Machado, idealizador e o mentor desse projeto aqui, o nosso expert em numerologia, e nós vamos entrar num assunto bem polêmico agora, vem com a gente. Jorge Machado, meu querido, vamos entrar num assunto polêmico, a gente, né, tava falando na primeira parte aqui do nosso episódio, que deu um briefing aí, né, uma pincelada sobre as vibrações dos números, né, que os números são de 1 a 9, né, não existe outros números, né, do que de 1 a 9, né? Depois eles começam a se repetir para formar as suas dezenas, centenas, milhares. Mas tem um porém, né? Aí na numerologia, que é um assunto bem polêmico, assim, eu posso dizer dessa forma. Polêmico, não diria polêmico, eu diria um assunto divergente em alguns estudos. Alguns numerólogos caminham até números 44, né? Eu já ouvi até 55.
uma loucura. E eu queria saber como é que tu vê essa parte dos números mestres, né? Desse uma explicada pra gente, né? Explicou até o número 9, lembrando que o Jorge é número 9, deu uma enfatizada aqui no número 9. Como é que o Jorge Machado, numerólogo, um cara que estuda isso há 40 anos, vê os números mestres? Qual é a importância do número mestre? Como é que eles são representados assim na numerologia? Explica isso pra gente, Jorgeão. É bastante simples, inclusive o meu objetivo nesse projeto é descodificar todo esse programa. E eu aprendi com muita simplicidade também, muito, com a irmã do Gugu Liberato, Aparecida Liberato. Oh, ela é famosa Eu lá meio. na minha infância já ouvia falar nela e eu gostava, mas naquele tempo não conseguia fazer a ligação das coisas. Hoje eu tenho uma admiração muito por trabalho dela, que ela escreveu vários livros. Eu tenho lá na minha bibliografia, no mínimo uns 30 livros, inclusive do exterior, que foram traduzidos para confirmar todas essas posições aí. Mas como toda regra tem exceção, a numerologia também. Quando eu falei que só existe de 1 a 9, porém, porque quando você vai fazer a conta, porque todas as respostas que são dadas são através de fórmulas. E quando você está fazendo a operação e aí parou no número 11, 22 ou 33, você não reduz a um algarismo. Porque você, para chegar nesse número de 1 a 9, você soma o que tiver que somar, multiplica, divide, raiz quadrada e tal, e tem que ficar, a resposta tem que ficar em um algarismo só. Mas como toda regra tem exceção, aí nós temos números mestre. 11, que é o mestre de luz, um nível de intuição elevado, porque imagina só que o 1 já é uma fera, 2 número 1. Aí nós vamos lá para o 22, que é o mestre da realização, aquele que começa termina. E faz com categoria, assim, com admiração e o resultado sempre muito positivo. E nós temos o número mestre, que é o número das galáxias, né? O número 33, inclusive, de toda essa minha pesquisa que eu tenho feito, que eu faço muito mapas também de autoridade, personalidade e tal, até para avaliar. O número 33, que é totalmente humanitário. Só para simbolizar, assim, o número 33, o expoente de todas as pessoas que eu já fiz o mapa é a Madre Teresa de Calcutá, que é baseada no número 3. E ela não tem apenas numa resposta só, ela tem várias. Porque você tem que entender o seguinte, você vai receber, através do mapa numerológico, 19 respostas. Você vai ter 19 números. Sim, mas que confusão. Não tem confusão nenhuma. Cada número no seu espaço específico, no momento adequado. Você tem sim um número principal, que eu digo para todo mundo sempre. Número da sua missão. Você tem que saber o que você veio fazer aqui. E eu até pergunto, como eu já estava comentando, eu sempre pergunto, qual a tua missão nesse planeta? Aí você não, espera um pouquinho, nem me fala, porque tu vai ficar aqui me enrolando 1 hora. E mesmo que tu soubesse, tu não tem parâmetro para tu avaliar. Ainda não existe o WhatsApp com o céu. Então, tu vai ter a certeza de que está certo aonde. Eu posso te dizer com garantia que somente a numerologia pode te dar essa resposta com precisão. E os números mestres, eles são baseados nessa potencialização de alguns números, é isso? São números potencializados. Legal. Com certeza. Então, e aproveitar o gancho e falar com o pessoal que está em casa aqui também, que é o seguinte, né? Que como número da missão é baseado na data de nascimento, né? Que no link que está fixado aqui, você pode já entrar lá e descobrir agora o número da sua missão. Clica aí, DNA de Almas, numerologia.com.br, tá fixado nossos comentários aqui. É lógico que é uma resposta resumida, né? É uma resposta, não, é só para saber, né? Não, porque na verdade é o seguinte, de todas as respostas que eu dou lá no meu manual, que ele tem resposta para o mundo inteiro,
Nós vamos falar do manual agora, já, hein? De todas as respostas, a missão, ela tu recebe em 3 páginas. Então ali, com certeza, tu vai te enxergar como um espelho. Isso. Então fica a dica, dá para fazer, você vai ter vai descobrir já qual é o seu número, fazendo aqui, clicando aqui no link e fazendo lá o seu cadastro, vai saber qual é o seu número de vibração. Você vai receber uma resposta resumida, é claro, e aí, se você quiser saber mais, você pode clicar no botão e pedir o seu mapa completo e quem sabe até uma videochamada, uma call com o nosso querido Jorge Machado para debater o seu mapa, o que eu indico muito. Olha só, vamos falar agora de um assunto que é muito legal. Vou aproveitar esse gancho que falou, né? Que a gente tem muitos números, já vou pegar esse gancho, que é o seguinte. No caso do DNA de almas, né? Que ele fornece 19 respostas, né? Cada resposta dessa tem um número específico, né? Que é o número da pessoa, sendo ali naquela parte da personalidade, tem a parte da missão de vida, tem uma parte amorosa. E assim, eu gostaria de que você explicasse, pessoal, porque existem números variáveis e que são muito importantes, né? Tem os números fixos, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que são, principalmente, né? Essa parte dos números variáveis e como lidar com isso, né? Porque é aí que eu acho que a numerologia, eu particularmente, eu lido com a numerologia dessa forma, né? Embora eu seja um cara que não fico consultando o meu mapa, né, muitas vezes, o que eu indico para as pessoas quando tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa relacionada, até porque está vivendo alguma situação, mas eu sou um cara que eu gosto de saber o dia que eu estou vibrando, o mês, o dia e o ano, né? Isso dá um parâmetro. O pessoal fala muito, né? Hoje em dia está se falando mais, né? Aí virou o ano, não sei o quê, esse ano vai ser um ano de número 10, que, né, configura 1, né, o ano de 2026, que o número 1 é de liderança, de começar as coisas. Então, eu acho legal, tá expandindo a consciência, e eu queria que tu me dissesse isso. Quais são esses números variáveis, quais são esses números fixos, né, como isso é identificado dentro da numerologia, e como que a pessoa pode se basear quando ela tiver essa consciência, né? Que a gente já tem, né? Hoje em dia. Hoje eu tô vibrando nesse dia, isso é bom para mim. Talvez eu evite algumas coisas. Eu uso dessa forma, né? Eu tenho alguns... Se eu sei que eu tô vibrando em algum certo número que tá com uma vibração que eu sei que ela pode não corresponder ao que eu estava planejando, ou eu tento fazer e não me abalo, né? Do que acontece, ou eu sei que eu tô bem preparado, que tem um dia específico para mim fazer aquele tipo de coisa. Diz para nós, Jorge. É bem isso aí. Acontece o seguinte, são 19 respostas. Dessas 19 respostas, 15 delas são definitivas. Ou seja, você não vai nascer de novo e nem vai mudar o seu nome. Pelo menos enquanto você não conhece numerologia. A partir do momento que você tiver conhecimento, você vai ver qual a diferença que faz com relação à questão do nome. Só que aí nós vamos falar numa numerologia cabalística, que não é a nossa missão nesse primeiro momento, mas você vai entender quando que vai precisar disso. Então, 15 respostas são definitivas, não vão mudar. Ou seja, você vai ler no seu mapa, que legal, fecha comigo e tal, e pode engavetar lá e a hora que quiser vai dar uma olhadinha. O que interessa realmente são os números variáveis, esses que mudam. Ano pessoal, que muda uma vez só por ano, e a mudança é no aniversário. Mês pessoal, que muda a cada mês. E dia pessoal, que muda todos os dias. Só que, assim, tu tá no ano pessoal 1, por exemplo. Para tu voltar a ter o ano pessoal 1, só daqui a 9 anos. Agora, se tu souber aproveitar os benefícios de saber a tua vibração, porque daí tu vai aproveitar o ano inteiro. Tu vai saber, esse ano é o ano da grana, do dinheiro. Então tu já começa com esse projeto desse tipo. Agora esse mês é da família. Hoje é para passear. Hoje é para ficar em casa. E você vai ter o benefício, depois nós vamos falar sobre isso, que toda pessoa que gerar um mapa vai ter o direito de uma videoconferência comigo, vai ganhar uma planilha da vibração do ano, mês e dia
durante um ano inteiro, e é uma planilha que tem apenas 400 números ali. Ah, mas é muito número? Não, é fácil. A gente vai ensinar exatamente como usar na prática essa planilha. Então, mesmo que você quisesse fazer cálculo, com certeza, porque tem muito detalhe e tudo é com fórmula. Tu não vai saber qual é o teu dia, mês, ano. Não vai saber. Até existe aqui uma grande situação, bastante complexa até, que como é com fórmula, num primeiro momento a inteligência artificial não tem conhecimento disso. Porque sabe que a inteligência artificial é o que eu admiro e respeito, assim como o Google, eles ficam captando tudo por aí, mas nem tudo que está sendo dito é verdade. Então, e aí eu até vou voltar lá atrás. Há 5 anos atrás, por que eu estou sentado aqui falando DNA de almas? Que há 5 anos atrás, eu tive um sonho que dizia assim: Jorge, tu não pode bater as botas sem transmitir o conhecimento que tu tem. Aí, eu tenho hábitos, eu tenho uma caderneta da cabeceira da cama, que quando eu sonho, me acordo, pesadelo, anoto ali. Porque é do ser humano isso. Se tu não te lembrar do teu sonho que teve nos primeiros 2 minutos que tu te acorda, tu vai olhar para a pessoa e dizer: pá, sonhei a noite inteira contigo, tá? Mas o que tu sonhou? Não me lembro. Isso é o normal. Eu sei que aconteceu com todo mundo isso aí. Acontece no dia a dia. Eu anoto. Aí fui olhar aquilo e vi: puxa, mas será que eu tenho tanto conhecimento assim? Aí fui verificar na rede o que tinha. Aí eu peguei e pedi o meu mapa para ver. O máximo que me deram eram 8, 9 respostas. Eu disse: bah, interessante. Aí eu... e alguns entregavam depois de 24 horas, outros depois de uma semana. E cobravam aí quase 500, de 350 a 500 reais. Eu disse... Aí esperei o mapa. Aí quando eu li, eu decidi na hora. E que eu tinha realmente uma contribuição para dar. E aí foram 5 anos de trabalho. Por exemplo, o manual tem aí 1.500, 2.000 folhas, onde tem resposta para todo mundo. E a linguagem do manual é pura e a origem, a raiz é minha. É como eu estou conversando aqui. Em algum momento falei alguma palavra difícil. Eu falei em pináculo. Mas o que é pináculo? Período. Aí no mapa, quando vai receber pináculo, eu boto entre parênteses, significa períodos longos. Mas vou falar em arquétipo, comportamento. O pináculo, eu vou pegar um gancho aí, o pináculo ele tem quantos anos? É de 9 em 9 anos. Mas só para me completar, deixa eu concluir a questão do variável. Isso. 4 são variáveis. Isso, volta aí. Então, 15 definitiva, 4 variáveis. São essas que interessam. O número do seu ano, da vibração, seu número do ano pessoal, mês pessoal e dia pessoal. Só que no mapa eu também falo do seu relacionamento. Esse é variável também. Porque você pode mudar de ideia. Mudar de parceiro. Mudar de parceiro, aí muda tudo. Aí falando desse negócio de mudar de parceiro, de parceira, eu tenho uma coisa muito importante que no mapa você vai receber uma orientação lá. Principalmente, um casal se deu bem, nossa, relacionamento, parece que nasceram um pro outro. Aí, noivou, continua bacana, casou, 6 meses depois se separa. É fácil de entender por quê. Porque hoje já não é mais obrigatório, mas antigamente era, de tu associar o sobrenome do marido e trazer para a mulher. Então, na medida em que tu mudar teu nome, muda a energia. Muda a energia, muda a vibração. E aí pode haver... vocês já devem ter percebido que tem casais que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. É porque os números são incompatíveis. E realmente tem números que jamais vão dar certo. Agora, eu sabedor disso, quando eu falo do relacionamento, porque você, quando vai fazer o pedido, você vai botar lá a data de nascimento da pessoa com quem você vive. Então eu vou falar tudo que você precisa saber
para ver uma harmonização no relacionamento. Agora, eu tenho convicção e sou sabedor que tem números que são incompatíveis. Mas em momento algum eu falo isso no mapa. Porque é incompatível enquanto tu não sabe. No momento que tu souber, se tu quer ficar com a pessoa, tu vai administrar isso. Tu ou não pode é? tentar harmonizar, né? Tu vai tentar harmonizar. E uma ferramenta, então, poderosíssima para relacionamento, Eu né? até acho, eu vou chutar, tá? Até eu acho, das 19 respostas, o que o pessoal vai querer saber primeiro é sobre o relacionamento. E nós já vamos já entrar nesse assunto aí, porque lá dentro do sistema do DNA de almas tem uma parte só sobre relacionamento também. Então fica essa dica aí que eu já vou aproveitar também para pegar aqui o mote, que é o seguinte, já que falou disso, das variáveis, né, para a gente falar que lá dentro do próprio mapa numerológico, né, a gente vai entrar na questão tecnológica, ainda da plataforma está tecnológica, mas tipo, o Jorge, eu tenho conhecimento aqui também, que ele já fez aí com quantos? Mais de 10 mil mapas, Jorge? No mínimo. Fez uns 10 mil mapas aí, porque já são muitos anos fazendo, e fazia na mão também, né, e nessa época digitando, e sempre foi, sempre teve, antes da parte tecnológica também, essa tabela pitagórica, né, que ela trabalha justamente com esses números variáveis, né, com essa... um dia até falei para ti assim, eu falei assim, nossa, isso é um guia visionário, né? Quase que um portal do futuro, né? Para você poder identificar. Então, eu queria que desse uma passada rápida, assim, né? Justamente assim, fazer uma analogia de como é que pode usar essa tabela, né? Porque tem a ver com o número variável, aproveitar que você acabou de falar sobre isso, e como é que a pessoa pode olhar, né? Tipo, dar um exemplo, assim, prático pra gente. Pô, eu tenho a minha tabela pitagórica, para que ela me serve? Na verdade, a tabela pitagórica, o próprio nome já diz, né? O nosso alfabeto tem 26 letras. Cada letra tem um número. Só que eles vão de 1 a 9. Ah, mas peraí, A, B, C, D, F, G, H, I. Opa, o I é 9. Tá. E daí? E J? O J já é 1. De 1 a 9, vai. E é bacana, eu só percebi isso alguns anos depois. Qualquer lugar que tu pegar da planilha lá, mas essa é a letra 26. É a letra, na sequência, vamos supor, é a 26, é a última, né? Se tu vai olhar, 2 mais 6 é 8. Se tu vai olhar, a letra é 8. É legal, Não, né? é impressionante. Eu fico impressionado com as coisas. O que o pessoal, na maioria, vai ter dificuldade de entender, que tudo parece muita mágica. Mas é muito fácil. Então, meu objetivo é descodificar isso tudo. Dentro da minha linguagem, da medida do possível, eu vou simplificar. E tanto é verdade que lá no meu manual tem 300 mil palavras e só tem 2 difíceis. Porque aquilo sou eu escrevendo. Eu até tive... fica meio estranho eu falar a respeito disso, mas é uma coisa que eu quero que o pessoal saiba também. Eu tive uma facilidade para fazer o manual. Porque eu posso dizer assim que 40% por aí são realmente livros que eu li e tal, e aproveitei o conhecimento e traduzi com a minha linguagem, mas houve uma criação muito específica disso, porque todos nós temos dons espirituais, né? Ou seja, mediunidade. Todos nós somos médiuns, só que em graus diferentes, em dons diferentes e em graus diferentes. E eu estudei muito também o espiritismo e sou apaixonado por isso. Eu fiz um curso de 4 anos, estudo sistematizado da doutrina espírita. E ali tu descobre qual é o dom que tu tem. E logo em seguida eu já me liguei lá, daqui a pouco eu já estava participando da mesa mediúnica. A minha mediunidade, que é dentro da minha simplicidade, eu tenho o maior orgulho desse conhecimento e tal, desse dom. Eu tenho facilidade para escrever. Por quê? Porque o meu dom é psicografar. Mas de alguma maneira isso, de alguma maneira tivesse alguma interferência assim espiritual, tu tá colocando dessa forma assim, que com certeza eu quero saber se veio um sopro divino ali também. Não, com certeza, né? Não, um o que eu sopro quero divino dizer sim, mas que eu tive uma facilidade, pra porque que é um manual bem denso porque também, eu fazia isso sempre
ao entardecer, me concentrava e ia fazendo o manual. Nesses últimos 5 anos agora. Como eu moro num motorhome lá, então para mim era fácil. Só ficava lá e tal. Enquanto eu não estava cantando lá no videokê, eu estava fazendo. Porque aí eu recebia. Não é que eu recebia, eu tinha uma facilidade para escrever. E dentro da minha linguagem, né? Agora, pelo amor de Deus, não queiram me comparar com o Chico Xavier. Não tem nada a ver. O Chico Xavier olhava para ti Não, mas isso e é bom. escrevia tudo. Isso é bom a gente deixar bem claro aqui, até importante pro negócio, que é uma coisa que a gente não mistura, né? A religião com a não tem nada a ver numerologia. com religião. Eu digo a facilidade que eu tive, isso pelo meu dom. E outra coisa, a minha psicografia, ela é diferente porque ela é genérica. Eu não olho para ti e digo, falo de ti, eu não sei, jamais me passou pela cabeça. É tipo assim, um chapéu que cabe em qualquer cabeça. Certo. É genérico. Uma coisa genérica. Isso me ajudou bastante. E para pegar o gancho ali, que a gente não respondeu assim, a tabela pitagórica, na verdade, é para você poder fazer tipo, saber o dia que vai estar vibrando até 1 ano, né? É isso que vai entregar lá dentro? Não, a tabela pitagórica serve para tu falar sobre o primeiro capítulo, a primeira parte do mapa, que é personalidade, caráter, experiência de vidas passadas. Isso não tem nada a ver com aquela tabela lá da vibração do mês de ano. Não. Eu já estava me confundindo aqui. Aquilo é para o nome. Isso. A tabela pitagórica é para o nome. E uma coisa interessante, todo o alfabeto, e eu já pesquisei isso, eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Tanto que a gente até já traduziu algumas línguas, o projeto. Todo alfabeto que tem 26 letras de A a Z, nós temos o mapa pronto. Ah, mas tu fez? Não. A plataforma já fez. A tecnologia já fez. Basta você botar seu nome completo. Uma coisa que eu tenho que orientar, nunca vou cansar de dizer isso. Revisa no mínimo 2, 3 vezes antes de enviar os seus dados, porque se você colocar lá uma letra errada, um número errado, eu vou falar do seu vizinho. E por quê? Eu já tive casos que a pessoa diz, Jorge, aconteceu alguma coisa aqui, esse troço aqui não tem nada a ver comigo. Eu disse, como assim? Vamos lá. Qual é o nome que tu botou? Aí a pessoa, peraí, mas meu nome não é assim que escreve. Então tu me desculpa, eu errei, eu escrevi errado. Porque se escrever uma letra errada, tu tá falando de outra pessoa. Eu tive o prazer de ver aí em primeira mão, o front-end, que a gente chama, né, no desenvolvimento do DNA de almas lá, e já vi que tem um pop-up, que a gente chama lá, que é, depois que você colocou o nome, ainda vem mais um quadradinho perguntando para você confirmar o seu nome, conferir o seu nome, justamente para que... interessante. Foi bem legal isso que eu vi. Quando eu vi, eu falei, isso porque é uma coisa que eu percebi que tu chama bastante atenção, justamente para não causar uma confusão, e é uma confusão bem grande, digamos, de passagem, né? Errar uma data de nascimento, você vai acabar vendo o número de outra pessoa, né? Já aconteceu em algumas plataformas, a gente andou dando uma pesquisada e tava com os números meio esquisitos. Daí é complicado porque você está se baseando numa coisa que não é a sua verdadeira vibração disso aí. Eu queria que eu encerrar esse bloco com uma pergunta aqui bem específica sobre a planilha ali, sobre a planilha de vibração de dia, mês e ano, assim. Como é que o usuário do DNA de almas assim pode se basear nisso, né? Como é poderoso essa planilha, é uma ferramenta muito poderosa de a gente pode chamar assim, eu acho que, né, um guia do futuro, né, para você saber na frente. Como é que dá um exemplo pra gente, Jorjão? Com toda a modéstia que me é peculiar, eu posso dizer que não existe nada no planeta parecido com o nosso projeto do DNA de almas. Essa planilha, eu às vezes fico pensando assim, meu Deus, de onde é que eu criei isso? É que eu tô sempre, o cérebro está sempre assim, né? E o meu melhor amigo é o cérebro, porque eu não causo problema para ele. Quando tu causa problema para o teu cérebro, ele não te ajuda. Quando eu falo também, às vezes, a gente não deve se preocupar com o problema por muito tempo que tu vai acabar atrapalhando o teu cérebro. E é verdade. O que eu quero dizer é que com relação a ano, mês e dia,
você vai ficar sabendo exatamente qual é o momento que você está vivendo, e certamente eu costumo comparar o mapa numerológico com o manual de um carro. Tá com o carro aí na estrada, deu problema. Qual é a tua primeira preocupação? Qual é o teu primeiro recurso? Ir no manual, né? E eu digo assim, ó, o mapa numerológico será, a partir do momento que você tiver interesse em conhecer mais a respeito, vai ser o seu manual. Porque a numerologia ela só não serve para uma coisa. Olha, vai ver cá, mas tem tanto problema no mundo, tanta coisa para resolver, mas ela só não serve para uma coisa. Eu garanto isso. Ela não serve para ganhar na loteria. Até porque se soubesse, se servisse para isso, eu não estava aqui conversando contigo. Eu estava lá em Las Vegas, jogando na mesa de pôquer, lá caçando tudo. Olha, eu conheço um pouco o Jorge, eu acho que ele ia estar aqui sim, cara, mesmo jogando em Las Vegas, isso aí. Ó, seguinte, vou puxar aqui, terminar esse bloco. No nosso terceiro bloco do nosso Café com Numerologia, a gente vai entrar e vai desvendar essa plataforma DNA de Almas Numerologia, um sistema muito, muito tecnológico, mas com a alma do Jorge Machado. Valeu? Fica aí que vai valer a pena. Bora! Está na hora de um café com numerologia. Oferecimento DNA de Almas, seu guia numerológico. Sejam bem-vindos de volta, estamos aqui com o nosso Café com Numerologia, recebendo nesse primeiro episódio, não poderia ser diferente, né? Estamos aqui no nosso terceiro bloco do nosso primeiro episódio de Café com Numerologia, com o Jorge Machado, idealizador do projeto DNA de Almas e um estudioso sobre o assunto numerologia. É um prazer receber o Jorge aqui. Então fica com a gente que agora que vai começar, vamos entrar na parte de tecnologia, como que foi desenvolvida uma plataforma, né? Um sistema digital, juntamente com esse conhecimento absurdo que o Jorge tem sobre numerologia. Bora lá? Então, meu amigo Jorge, eu queria começar do começo agora dessa parte sobre sistema, sobre como é que, né, surgiu essa ideia de, tipo, vou botar isso na rede de computadores, vou jogar isso na internet, quero atingir o maior número de pessoas possível e levar essa mensagem, esse conhecimento sobre a numerologia. Queria entender, que você explicasse também para o pessoal de casa o que significa, né, qual foi a intenção, né, já dá para entender um pouco pelo nome, é bem objetivo, mas o que te levou a colocar, né, a batizar esse projeto de DNA de Almas? Conta pra gente, meu amigo. Acontece o seguinte, não existe no planeta dois mapas iguais. Ah, mas e os gêmeos? Tá, mas qual é o pai que vai botar o mesmo nome para os filhos? Eles podem até ter nascido no mesmo dia, vão ter, né, nasceram em momentos diferentes e tal, mas o nome vai ser diferente. Mesmo que seja o José da Silva, porque para ter dois mapas iguais, as duas pessoas têm que ter o nome completo igual, nasceram no mesmo dia, mês e ano. Pois bem, o que acontece? Partindo desse raciocínio que, puxa vida, não tem nenhum mapa igual no mundo. Quando a primeira coisa que esse nome foi criado, ele já tem 5 anos. Foi a primeira coisa que eu criei. Porque aquele tempo até não se falava muito em DNA. Mas foi o que me veio na cabeça na hora, assim, pá, o único, personalizado, não existe nada igual, então tem DNA. Tá, mas DNA de quê? DNA de numerologia? Não, DNA de almas. Por quê? Porque eu estou falando do teu interior, para o teu autoconhecimento, não estou falando do teu físico, do teu bigode, da tua roupa, não, é o teu interior. Então, DNA de almas, numerologia. Ah, mas e o nome tem alguma coisa a ver com a numerologia? Claro que tem. Nada que eu faço nos últimos 40 anos ficam desapegados dos números. Então, se eu for fazer toda a numerologia de todo o nome do DNA de alma como pessoa jurídica, ele está produzido para ter o resultado que nós queremos, que é ajudar o maior número de pessoas. Ah, mas peraí, tu vai ficar trilionário com isso? Não, não estou preocupado. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não estou preocupado com dinheiro. Eu estou preocupado. Se eu ajudar 100 pessoas, eu já tô resolvido.
Então, o DNA de almas deixa bem específico, é isso, né? Essa exclusividade, né, dos números das pessoas, né? O DNA, muito legal isso, porque pega uma coisa realmente do interior, de autoconhecimento, e o nome é bem bacana mesmo, ele já dá essa ideia de personalização, né, do DNA da pessoa, e principalmente quando a gente se trata de um assunto que é tão importante como o autoconhecimento, né? E aí eu queria entender um pouco, Jorge, como é que tá isso assim? Vai ser lançado um site? Vai ser um sistema? Como é que as pessoas vão interagir com isso vai ter inteligência artificial? Eu posso falar um pouco sobre isso também daqui a pouco, mas eu queria qual é a tua visão geral, assim, como é que vocês estão desenvolvendo isso dentro do sistema, né? Tecnicamente, na verdade, está tudo pronto. O que ocorre é o seguinte: como numerólogo, sabendo de quais as vibrações do protagonista desse projeto, eu tenho que trabalhar a meu favor. Nós estamos numa fase apenas, nesse momento, já finalizando todos os testes que se precisava fazer. O que tinha que se fazer já foi feito. Só estamos esperando a data certa para lançar. Ou seja, mas está esperando para lançar o quê? A vibração correta dos números para alcançar o objetivo que o projeto tem como meta. Tá, vou só fazer um corte aqui agora. Corte. Vamos de novo, vou perguntar assim, Jorge, como é que tá? Não, tu vai dizer assim, não, o sistema tá todo no ar, tá um sucesso aqui, nós já vamos estar com o sistema. Pois é, eu Tá. estava falando, mas... Pode dar. Não, o sistema tá no ar, tá um sucesso. Aí tu pode jogar a bola para mim, tu fala assim, tu pode dar uma olhada já como é que tá, né? Aí eu falo um pouquinho sobre tecnologia e vou ser bem rápido, tá? Vou devolver ali para ti e aí, porque daí eu quero entrar no despertador, aí eu vou falar, cara, como é que vai funcionar esse despertador? Tu sabe como é que vai funcionar? Ali não, a pessoa vai poder entrar ali, vai colocar, vai funcionar como um despertador de um telefone normal, só que a pessoa vai receber a vibração do dia dela, vamos lembrar. Isso, é isso que tu tem que falar. Tu sabe o que o despertador faz, né? Então vou começar de novo essa parte aqui, tá? Respiramos. É como se estivesse funcionando. Aí tu fala assim, eu vou perguntar, Jorge, foi um sucesso? Como é que tá o sistema? Como é que tu tá vendo o sistema assim, ele funcionando? Aí pode dizer assim, nosso sistema está todo no ar, é um sucesso absoluto. Inclusive, tu já pôde ver como é que está funcionando, né, Bruno? Tu pode até me dizer o que tu tá achando. Aí tu joga essa bola para mim, fechou? Mas eu posso enfeitar um pouco? Pode enfeitar, só joga a bola para mim, que daí eu falo um pouco. Eu vou dar uma pincelada rápida e eu já vou falar sobre inteligência artificial para tu não for falar coisa aí que de repente tu vai dar desconexo. Beleza? Voltando de novo, então, nessa decupagem aqui, sistema. Jorge, eu queria que tu explicasse pra gente aí como é que tá a tua visão sobre isso, né? Eu sei que tu é um cara analógico, como a gente já tinha conversado, um cara que escreveu um manual aí de quase 600 páginas sobre numerologia e que contratou um time da pesada para desenvolver esse aplicativo, esse sistema, que eu sei que já que está em web, né? Tem aplicativo também, já está tudo funcionando. Como é que tu tá vendo, assim, lidando com essa parte tecnológica, apesar de você ser se colocar como uma pessoa analógica, tá trazendo para o mercado um sistema bem, bem tecnológico, aí, um sistema de ponta. E como é que tu tá vendo isso? Tá achando, tu acha que tá ativando tuas expectativas, tá um sucesso? Como é que tá, Jorjão? Olha, o que eu posso dizer, eu não sei se eu vou conseguir satisfazer a expectativa das minhas palavras aqui, mas eu não consigo me enxergar dentro de mim já, de tão orgulhoso que eu tô. Eu jamais imaginei que nós poderíamos chegar onde nós chegamos aí. Com todo esse nosso trabalho, e a gente ficou em silêncio absoluto, trabalhando, testando, e nesses últimos dias, agora é a hora de nós ir para a rede. Vamos para toda a rede. E se nós começar a olhar ali, agora eu consigo abrir uma tela e vejo ali um cronômetro ali, mas o que é isso aí? Não, isso aí é os números de mapa que estão sendo vendidos. Meu Deus, não é possível. Olha, o maior sucesso, captação, pesquisa, eu estou ficando assim, ó, admirado. E aí eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e dizer, tudo isso foi planejado. Através de projeção de projeto, com previsto e realizado, quando vai ser feito isso ou aquilo, e tudo está dando certo. Por isso que a gente tem que planejar. E a numerologia vai servir, o teu mapa numerológico vai servir como
o teu tutor daqui para frente. Se tu tiver, assim, ó, eu até eu tenho que respeitar as pessoas, até pelo livre-arbítrio. As pessoas não, algumas não vão acreditar e tal, mas eu sugiro que pelo menos se faça um teste. Como é que tu vai dizer que não funciona se você nunca testou? Eu estou assim, ó, muito feliz com os resultados. É, nós vamos chegar muito mais rápido onde nós tínhamos planejado. E logo em seguida, eu espero que eu ainda tenha tempo de falar. Nós temos alguns projetos novos aí. Mas essa parte de tecnologia, como eu sou analógico e tal, eu vou deixar para o Bruno dar o segmento aí. Então, Jorge, eu olhando a plataforma, eu tô um cara apaixonado pela plataforma, principalmente pela facilidade, né? Né? Que sempre foi esse é o lema, né? Descodificar a numerologia, né? Desmistificar e poder apresentar de maneira mais clara e objetiva para todo mundo. Mas o que me deixa muito feliz ali e muito empolgado com esse projeto e vendo assim eh, o que já existe no mercado são algumas funcionalidades que tem dentro do aplicativo do DNA de Almas, que aí eu vou citá-los aqui, eu gostaria que a gente trocasse uma ideia sobre eles, que é uma coisa muito de vanguarda, é uma coisa tecnologicamente, não consegue falar, é? Tecnicamente falando, tecnologico, não sei, perdi. Uma coisa muito, muito avançada para o que, quando se trata no assunto de numerologia, e que são duas funcionalidades que eu acho, né, que por causa disso também é um sucesso o DNA de Almas, que é o despertador numerológico, né, que a pessoa ela tem a possibilidade de despertar, colocar o telefone dela para despertar já com o dia dela, né? Com a vibração do dia, do mês e do ano que ela tá ali, ela já sabe sobre isso. E também, e também essa parte do match numerológico que tem dentro do aplicativo, que é uma coisa totalmente voltada a relacionamento, que eu achei fantástico aquilo. Quando eu abri essa parte do relacionamento, eu pensei, eu digo, nossa, cara, isso aqui realmente tem um poder muito grande para harmonizar e para separar as pessoas também, né? Mas às vezes é hora de separar, né, João? Então, assim, e a última coisa que me cabe que puxar a brasa, que vai ter também dentro desse aplicativo, e que já tem ali, já tá rolando, que é uma participação da inteligência artificial, né? Embora nós já tenhamos conversado, eu e o Jorge conversando, ele falou que, tipo, todas as respostas que tem ali dentro, que são entregues tanto no aplicativo quanto no site web, são respostas que são buscadas dentro do nosso próprio banco de dados, do nosso próprio manual, o manual que está lá escrito pelo Jorge Machado. Então, a inteligência artificial, ela entra dentro desse sistema, sim, mas não para fazer a busca de respostas, ela não tem nenhum tipo de devaneio, isso vocês podem estar sabendo. Já fiz muito teste também, testando, ajudando o Jorge nesse projeto, e então ela não faz varreduras fora da internet, fora do manual, para buscar respostas na internet. O que eu achei sensacional, porque realmente as IAs, elas, se não bem orientadas, e às vezes até orientadas, elas têm alguns devaneios sim, e buscam respostas que às vezes vêm a dar problema de resultados ali, né? Principalmente num assunto tão importante como a gente vem falando. Mas uma coisa que eu achei bem legal dentro do aplicativo, e aí eu vou te jogar já essa bola e vou para que você fale desses 3 produtos, né? Que é um match numerológico, o despertador, despertando com a numerologia, o mapa completo, que é o carro-chefe do aplicativo, né? O mapa completo com as 19 respostas, tudo organizado por setor, por área, ali por primeira parte, segunda parte. A gente queria falar um pouco sobre isso, mas principalmente sobre também como é que tu vê isso. Eu sei que voltando para a inteligência artificial, porque lá dentro tem um guru, né? Um avatar do Jorge Machado, que é para poder fazer uma interação também com o público em escala, né? O pessoal, comprou o mapa, quer ir tirar uma dúvida lá, pode acessar lá o Jorge Machado virtual e trocar uma ideia sobre o seu mapa. E tem também o que é o mais legal de tudo isso, que eu acho que daqui para frente vai ter muito mais força depois que passar toda, né? Eu não posso chamar de hype, né? Porque a inteligência artificial com certeza ela veio para ficar
não tenho a menor dúvida, e cada vez vai se ramificar e se expandir mais. Mas eu acho que cada vez mais, com o passar do tempo, o H, né, o ser humano vai ter muito valor, né? Essa parte desse contato, principalmente para quem busca isso, né? Estar conectado às pessoas, né? De um modo geral. E então, colocando que tem um avatar do Jorge Machado lá dentro do aplicativo mesmo, que é um guru virtual ali, baseado, ele sabe mais do manual do que o próprio Jorge Machado, porque ele pode varrer tudo ali, né? Mas, e também tem a possibilidade de você ter acesso ao Jorge Machado em uma call realmente, né, pessoal e uma coisa super personalizada. Queria saber do Jorge, né? Nessa parte analógica, né? Tá lançando analógico, mas lançou já no mercado um aplicativo que tem um despertador numerológico, um match numerológico, um mapa completo e um avatar virtual lá dentro, né? Queria ver se isso te assusta um pouco, como é que chegou nesse processo, como é que tu tá vendo isso se criando, né? Apesar de é um projeto novo, mas que já vem ganhando um mercado grande, né? Vem se expandindo de maneira rápida e firme no mercado, né? Pelo todo esse envolvimento, todo esse trabalho que foi desenvolvido. Como é que tu tá vendo isso, Jorge? Essa parte tecnológica. Agora falando sério, assim, como é que tecnologicamente falando, como é que tu tá vendo isso? Despertador, mapa, Jorge virtual, bota para nós para fora e abre o teu coração e diz se isso te assusta um pouco ou se te empolga. Olha, se nós estivéssemos fazendo esses comentários há 6 meses atrás, eu ficaria assustado. Mas eu deixei muito claro para a equipe, aí eu já aproveito a oportunidade para dar os parabéns. Nós fizemos as melhores conquistas e estava na nossa previsão. Nossa primeira etapa era fazer as contratações corretas, as parcerias corretas. Agora, o que eu posso dizer é que eu tinha um certo receio, tanto que eu disse pro pessoal, aqui ó, esse negócio de avatar aí vai falar por mim e tal, eu quero ser o primeiro a ser entrevistado. E eu fiquei surpreso, porque pensa bem, hoje lá nós vendendo, distribuindo, entregando 1.000, 2.000 mapas por dia, como é que eu fui aceitar essa ideia de fazer uma videoconferência comigo? Eu não ia dar conta. Mas ele disse, calma, Jorge, que nós vamos dar um jeito, nós vamos arrumar 10 Jorge aí. Aí, não precisa 10, pode ser só um. O que eu posso dizer é o seguinte, o meu avatar, o Jorge, criado, ele sabe mais que eu, porque ele sabe o manual todo de cor. Eu consigo responder qualquer dúvida, só que não com aquela precisão que ele vai fazer. Agora, se você quiser fazer uma videoconferência comigo, não, só quero, é só agendar com o pessoal lá um horário que eu vou ter o máximo prazer em colaborar. Uma coisa que eu quero dizer é com toda modéstia que não existe nada no mundo inteiro parecido com o nosso projeto, em termos de numerologia. 19 respostas. Possibilidade de fazer uma videoconferência. Receber um mapa, uma planilha do Excel lá com 400 números da sua vibração do ano, mês e dia durante um ano. Usar o despertador, que vai lhe dizer exatamente, hoje, Bruno, bom dia, aí tu tá lá com uma musiquinha suave, eu vou te dar uma frase de efeito, porque por incrível que pareça, eu até me surpreendo, eu criei quase 800 frases, e uma diferente da outra, e algumas combinando até com a vibração do teu dia, naquele dia que tu vai receber a mensagem. Eu vou te acordar com uma frase de efeito e dizendo, Bruno, hoje tu não sai de casa, porque o troço tá feio. Ou vou te dizer, hoje, lembra daquele projeto? Hoje é o dia que tu tem que te dar o start. E uma coisa que eu não comentei lá atrás nos números é o seguinte, o número 9, eu falei do 9 que é o faz tudo, só que 9 é o fim de ciclo. Um projeto que tem que ser terminado. Tá no mês 9, é para terminar. Um projeto, tu quer lançar um projeto, espera lá quando chegar na vibração do 1. Então eu vou te dizer da forma mais objetiva e mais rápida, que eu não vou poder ficar conversando contigo meia hora para te despertar.
Vai ser uma coisa inovadora. Não existe no mundo nada que te desperte com som, falando de forma personalizada da vibração do teu número. Mas então, como é que surgiu isso, meu Deus? Então, aqui eu tenho que dar os parabéns pro pessoal, que isso tudo foi surgindo na medida que a gente começa a trocar uma ideia e já vem alguma coisa para fazer. É como eu digo, eu sou um pouco de cada coisa, né? E aceito todas as ideias aqui, eu vou estar sempre aberto para discutir e dar os parabéns. E depois, aí, não podemos terminar essa nossa conversa aqui, porque eu quero falar sobre o meu amigo Ricardo Pacheco, numerólogo. E o meu amigo Bruno também, que hoje é o nosso entrevistador aí. Bora lá então, Jorge. Eu queria pegar esse gancho e falar, cara, eu sou um cara que é muito empolgado, eu sou um entusiasta sobre esse assunto, né? Então, hoje em dia também me interessei muito pelo assunto da numerologia, mas trabalho com tecnologia também, né? Em outros projetos. E agora eu estou fazendo um convite diretamente para o nosso público em casa, quem está assistindo aqui o Café com Numerologia, porque realmente é um aplicativo que veio para mudar geral do jeito que o pessoal interage com a numerologia, né? A gente tem o poder ali de realmente todo dia estar vivendo a numerologia, né? Principalmente com o despertador numerológico e com a tabela de vibração. Então eu faço um convite a você que está assistindo em casa para que venha conhecer o DNA de Almas e realmente participe dessa experiência. Participe dessa experiência, clica lá, baixa o aplicativo, começa a usar, depois vem contar pra gente aqui, entra no próximo podcast, manda pergunta pra gente. Jorge, queria falar um pouco mais sobre o nosso Ricardo. Como é que é o nome do Ricardo? Ricardo Pacheco. Ricardo Pacheco, o cara que introduziu o Jorge no mundo da numerologia também. E aí também, quando nós estamos chegando quase no final do nosso podcast, o nosso primeiro episódio junto aqui tinha que ser com o Jorge Machado, né? Que é o cara que puxa esse carro. E eu queria então que ele falasse, desse aí também os créditos pro nosso querido Ricardo e falasse um pouquinho só quais são os objetivos aí daqui para frente com o DNA de Almas e na carreira do Jorge Machado. Bora lá, meu amigo. Mas antes disso, eu gostaria de lembrá-los que nós temos aí 19 respostas, são 5 capítulos, nós temos uma introdução lá, quando você vai receber seu mapa completo, onde fala quem é o Jorge, por que DNA. Aí nós entramos lá no primeiro capítulo falando quem sou eu, sua experiência de vidas passadas, sua personalidade, seu caráter. No segundo capítulo, na segunda parte, falando da sua missão, características, importância da vibração do seu dia de nascimento, da primeira letra do seu nome. No terceiro capítulo, vamos falar sobre ano pessoal, mês pessoal, dia pessoal, quando você atinge maturidade, depois de 9 anos até o fim da sua vida. No quarto capítulo, vamos falar de como você interage com o amor consigo. E também vamos falar sobre o seu relacionamento. E na quinta e última parte, vamos falar sobre os dons que você tem e não sabe, através da repetição dos seus números. Chama-se de lição kármica, que não deve ser confundido com dívida kármica, que é transgressão grave que tu fez em outra vida. Não, nós vamos falar naquilo que tu tem para aprender nessa existência, através da repetição dos seus números, e aquilo que você sabe demais, porque também que saber demais aí tem que ter os seus limites. E numa sexta parte, resumindo, é sobre Pitágoras, lá tem umas características dos números, e tem o resumo. Seu mapa, você vai receber na última página cada número em cada resposta dessas aí. E tudo isso, essa foi a melhor parte. Você vai receber numa página só, são 50 folhas, mas recebe numa página, com os endereços ali dos links, eu chamo de link, né? Com o endereço que tu, eu quero saber sobre, eu não quero saber de nada, eu quero saber sobre a minha missão. Aí tu vai lá e lê, tu vai ficar tão surpreso que tu não vai dormir naquele dia. Tu vai querer ler até o fim do mapa. Eu tenho certeza disso. Com relação ao Ricardo, sabe que há 5 anos atrás, como eu comentei, tive aquele sonho e tal, e aí a primeira pessoa que eu me lembrei foi do Ricardo. E eu procurei ele. Procurei em tudo quanto é lugar. Só faltou eu contratar uma equipe de detetive para achar ele. E aí, mas o que eu queria? Eu queria, porque fazia anos que a gente não se via,
tipo uns 10, 15 anos, aí, eu queria trazer ele para dentro do projeto, que foi a pessoa que me indicou os primeiros passos. Hoje eu acho que até consigo nivelar com o conhecimento dele. Aí o que que eu fiz? Eu encontrei ele há 1 ano e meio atrás. Adivinha o que que eu fiz? Eu convidei ele para participar da nossa sociedade. Então, ele vai trabalhar com a gente e a especialidade dele, se eu confessar para vocês que eu tenho uma fita cassete lá, daquelas dos aparelhozinhos, ele falando do meu mapa, e a especialidade dele é essa, ele fala e te manda lá um áudio sobre o teu mapa e tal. Então, eu trouxe ele para dentro da sociedade, assim como também convidei o Bruno, porque como eu sou analógico e a gente tinha necessidade de contratações altamente especializadas, eu tinha que ter alguém em quem eu confiasse. E aí, não é por acaso, por acaso não existe, né? Então, o Bruno e o Ricardo vão fazer parte dessa sociedade e eu tenho certeza que nós vamos comemorar muito, mas mais é por vocês, pelo benefício que tudo isso vai trazer na vida das pessoas. E como eu disse, tu vai ficar milionário? Não, isso não é problema. O que acontecer daqui para frente é consequência. Eu acho que nós vamos ultrapassar todas as nossas expectativas que já eram boas, vamos ultrapassar todas elas, se Deus quiser. Mas antes de me despedir, eu precisava falar 2 coisas. Se eu encontrar ali o guarda ali na esquina, vou falar com ele, eu não consigo me despedir sem falar 2 coisas para as pessoas. Eu acho tão importante, de uma simplicidade assim, por exemplo, se tu disser para ti, um dia eu vou comprar um carro zero, tu nunca vai conseguir comprar, porque um dia não tem no calendário. Todo projeto, sonho, desejo, seja o que for que tu tem em mente em fazer, e nós seres humanos somos capazes de produzir qualquer coisa, de chegar a qualquer lugar, desde que tu siga alguns caminhos. Ó. Eu vou falar um pouco agora de programação neurolinguística, que é o cérebro. Tu tem que dizer para o teu cérebro qual é a data que tu quer realizar esse teu projeto. Se tu disser assim, ó, até dia 31 de dezembro de 2030 eu vou estar com o meu carro zero, eu quero comemorar contigo e tu vai conseguir. Não importa o que tu vai. Não importa o teu projeto, seja ele qual for. E outra coisa também que eu insisto, a gente não deve se preocupar com um problema por mais de 5 minutos. Dizer, mas que mágica é essa? Tu tem que doutrinar teu cérebro, até porque se tu não resolver o problema em 5 minutos, resolvido ele já está. Se tu continuar te perturbando com essa preocupação, tu vai atrapalhar o teu melhor amigo. Quem é teu melhor amigo? Me diz aí, quem é teu melhor amigo? Tu vai me falar, o Ricardo, o Paulo, o José? Não, teu melhor amigo está aqui. Tu tem que dar liberdade para ele, porque é ele que te dá orientação. Qual é a pessoa que tu mais fala durante o dia? Eu falo com a minha mãe, com meu pai, com meu filho. Não, tu fala com o teu cérebro, tá toda hora falando com ele. E por último, que eu gostaria de dizer é o seguinte, ó, que a única coisa permanente nas nossas vidas são as mudanças. A qualquer momento a tua vida pode mudar. Por exemplo, se você está ouvindo a primeira vez isso, sua vida pode mudar a partir de amanhã. Depende só da sua iniciativa. E aí eu me despeço agradecendo. Valeu, Jorgeão. Mas faltou uma coisa. Opa, conta para nós. Não posso deixar. Conta que nós já temos um tempinho. Falando em meta e objetivo, isso. Eu vou falar aqui das 2 metas que eu pretendo alcançar o mais rápido possível, e as datas estão marcadas, tá? Primeiro, construir um hospital clínico cirúrgico para atendimento só de quem? Das mães gestantes, com a ajuda do Ricardo Pacheco, que é o cara do nome cabalístico. É bem isso aí, não. O projeto é assim, ó, dando o resultado que eu acredito que vai acontecer em breve, eu quero realmente dar uma assistência, e não existe também no Brasil isso. Um hospital especializado para atendimento para as mães gestantes.
carente. Porque eu vejo tanta coisa na rua aí, cara. Eu, no mínimo que eu posso fazer é isso. Isso é um projeto. É uma meta. Outra meta, que essa eu acho que quem vai gostar vai ser Pitágoras. É transformar a numerologia numa ciência para que seja obrigatória nas universidades. Talvez esse seja o meu maior projeto e o mais difícil. Eu sei que é difícil. Vai levar no mínimo aí uns 5 anos. Mas a gente vai contar com a ajuda de todo mundo que está assistindo aí o nosso podcast DNA de Almas. Queria agradecer o Jorge aí, agradecer o convite, a confiança Aí, também valeu. por colocar esse projeto. Eu faço parte dessa parte do desenvolvimento do DNA, dessa parte tecnológica. Eu queria dizer que eu sou um entusiasta desse projeto, eu sou um cara que acredito muito no DNA de Almas, principalmente porque eu sou um cara que vivo a numerologia depois de conhecer o Jorge Machado. Fica aqui o meu convite para você que está assistindo o nosso podcast. Não deixa para amanhã, não. Clica aqui embaixo e vai entender mais sobre o projeto. Me ocorreu agora. Eu vi quando tu falou nas mães do Ricardo, agora eu entendi o que tu quis dizer. É que eu não falei, talvez, no nosso projeto mais interessante. Nós vamos auxiliar as mães gestantes a escolher o nome correto para os filhos. E a data. Então, o que é o nome correto? É aquilo que a mãe gostaria que ele fosse. Eu quero que seja um ator de cinema. Quero que seja um jogador de futebol. Eu quero que seja um professor. Não importa. Apenas a mãe vai dizer, eu tenho esse nome aqui, eu gostaria que ele fosse isso ou aquilo. Nós vamos lhe ajudar. Deixar bem claro que dá para ajudar com a parte do número, né? Da vibração. Vibracional, né? A verdade é essa. Nós vamos ajudar. E aí, até porque, como você normalmente faz uma cesariana, são 10 dias que você pode escolher. E a numerologia de 1 a 9. Você pode ajudar na construção do futuro. A decidir a vibração da missão, números, né? Já entrar com o pé direito aqui. Ou seja, vai sair com o pé direito. Legal, isso aí vamos abordar num outro episódio, aí, um só desse. Vamos trazer o Ricardo também para bater esse papo aqui com a gente. Fica o nosso convite a todo mundo que está em casa, clicar no link DNA de Almas Numerologia, fazer o seu mapa completo, usar o despertador numerológico, se guiar pela tabela de vibração numérica e principalmente match numerológico. Você aí que tá com problema no relacionamento, ou tá querendo arrumar uma gata, um parceiro, alguém que você quer dar uma stalkeada antes, como a gente diz aqui no digital, faz um mapa numerológico, descobre lá se são compatíveis, se não for também dá para harmonizar. Legal? Café com Numerologia vai ficando por aqui, esse episódio marcante. Aqui um episódio para entrar na história aqui da numerologia. Obrigado! Está na hora de